Então, bom dia novamente. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me é muito, vamos dizer assim, que eu tenho muito gosto de estudar, né? Não sou cirurgião geral, sou um neurocirurgião, então também sou cirurgião. Então, o tema ética em cirurgia abrange um pouco além da questão apenas da cirurgia geral, são reflexões que eu acho que todo cirurgião deve levar consigo. Ninguém aqui tem pretensão de extinguir o tema ou de extenuar o tema em um período curto de tempo, nem tem pretensão de ser dono da verdade, até porque a gente não deve confundir, e isso é uma coisa que a gente confunde muito frequentemente, a questão ética com a questão deontológica. Deontologia, que é o nosso código de ética, é uma coisa, está escrito lá, é proibido, tem força de lei, você não pode fazer e acabou. O estudo da ética ele vai além disso, né? Ele traz à tona angústias e dificuldades que surgem mesmo quando nós temos um código deontológico, né? Porque às vezes no código deontológico está escrito que é proibido fazer uma coisa, mas aquilo não abrange todos os casos que surgem no nosso dia a dia, na nossa, vamos dizer assim, peregrinação diária entre a vida e a morte, né? Quem trabalha com cirurgia, ele caminha nessa linha tênue. E justamente por não conseguir abarcar tudo isso, que é importante que tenhamos um norte, que tenhamos uma discussão ética, que tenhamos uma abordagem ética. Muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre isso, o pessoal pergunta, tá, mas você é neurocirurgião, o que você vai falar sobre isso? Também sou graduado em filosofia e meu mestrado e meu doutorado são na área de bioética, por isso que a professora Lirane me fez o convite de conversar com vocês sobre esse assunto. Quando a gente vai falar, então, um pouquinho de ética na prática cirúrgica, a gente precisa entender que, no que concerne à ética, né, quando a gente se refere a esses dilemas ou essas escolhas que a gente citou anteriormente, só existe dilemas e escolhas porque existe mais de uma possibilidade a ser tomada. Nós, como cirurgiões, a gente tem uma tendência muito grande, não só como cirurgiões, mas como herdeiros de um pensamento racional ocidental, a acreditar que a verdade é uma só. A querer encontrar aquela verdade desde o ponto de vista monoteísta, que a gente pode discutir bastante, né, até as verdades científicas que precisam ser absolutas. A famosa certeza absoluta, né? Afinal de contas, não há certeza que não seja absoluta, senão não é certeza, né? Mas a gente entende que no mundo da ética e na realidade do ser humano em geral, os dilemas existem, porque não existe uma só verdade. Existe a verdade daquele momento, existe a verdade que nós estamos vendo. Como eu disse, eu sou graduado em filosofia e às vezes eu trago umas citações filosóficas assim para ilustrar. Nietzsche, que é um filósofo que todo mundo conhece, virou pop hoje em dia, todo mundo já ouviu falar alguma coisa, ele dizia que a convicção, ou seja, a certeza, ela é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Porque a mentira você pode desmascará-la, mas quando uma pessoa está convicta, é mais difícil você mostrar para ela que a realidade não é da maneira que ela enxerga. Então, os dilemas que existem no nosso exercício profissional, como médico, como cirurgião, só existem porque, às vezes, há mais de uma possibilidade de escolha. E isso tem que ser levado em consideração. E não há um problema que você tome uma decisão nesse momento. Nos momentos de dilema que a gente encontra, nós temos que tomar as decisões, mas essas decisões elas têm que ser devidamente fundamentadas. O que isso quer dizer, gente? Eu não vou tomar uma decisão, eu tomei porque eu tomei. Não, eu tomei fundamentado nisso, seguindo esses preceitos, de acordo com esse código de preceitos que a gente segue, eu tomei essa decisão. Pode não ter sido nem sequer a melhor decisão, a melhor escolha, mas foi fundamentada e era aquela escolha que nós tínhamos para aquele momento, em comum acordo com os envolvidos nessa situação. Isso é importante porque muitas vezes, como eu disse, a gente confunde ética com deontologia. E nós tendemos a achar que conhecer a ética é apenas uma maneira de nos livrarmos do processo que a gente pode ter, né?
Está cada vez mais difícil disso acontecer, porque cada vez mais nós vivemos numa sociedade em que há processos correndo à torta e à direita. Mas, assim, o que a gente quer dizer com essa devidamente fundamentada a sua decisão, no ponto de vista de uma tomada de decisão, às vezes difícil, às vezes numa emergência, é que não levem em consideração o peso que essa palavra tomou na nossa contemporaneidade. Mas eu já ouvi de um juiz em qual assessorava em alguns processos que o médico tem que ser medíocre. Medíocre tomou uma conotação muito ruim, mas o que ele quer dizer é que tem que ser mediano, você tem que estar fundamentado, tem que tomar as decisões fundamentadas, demonstrar o porquê dessas decisões, e nem sempre elas serão acertadas, mas não tem problema, você fez o que era possível e o que era melhor, ninguém vai te condenar por isso, afinal de contas somos seres humanos. E isso também é importante para a gente entender que nenhuma decisão que a gente tome no mundo é isenta de toda uma carga que nós trazemos conosco. E isso, para quem estuda ética e filosofia, é importante porque a gente pensa que só é possível uma relação ética de verdade quando você deixa toda essa carga de preconceitos para trás. Nenhum ser humano consegue fazer isso, né? Despir-se totalmente dos seus pré-conceitos para tomar uma decisão. O que eu quero dizer com isso é que não existe decisão humana neutra. Toda decisão humana é baseada em alguma coisa na qual nós acreditamos. O grande problema da relação médico-paciente, cirurgião-paciente, é que nem sempre aquilo que o cirurgião acredita é o que o paciente acredita e vice-versa. Ou aquilo que nós esperamos é o que o paciente espera e vice-versa. Eu costumo citar um exemplo clínico bem clássico, que, do ponto de vista de protocolo médico, eu trabalho com pacientes com epilepsia, uma crise a cada 6 meses é considerada controlada. Eu nunca vi um paciente dizer que ele tem uma crise a cada 6 meses e ele se considera controlado. Os médicos se consideram, eles não querem ter nunca mais. Então, isso tem que estar bem claro, nossas expectativas, para que a gente possa construir a nossa relação ética, fundamentada sim naquilo que a gente traz, mas que tenha embasamento e que seja o melhor para aquela decisão, sempre entendendo que não é uma decisão neutra. Então, em todas essas considerações, a gente tem que construir alguns pressupostos básicos, né, doutrinários mesmo, não são ações humanas neutras. Admitir algumas diferenças, algumas semelhanças entre algumas disciplinas ético-filosóficas para que as nossas decisões possam ser tomadas. Alguns pressupostos básicos não têm discussão. Eu não creio que a essa altura da história da humanidade a gente precise discutir que nós não podemos matar o nosso paciente, por exemplo, ou fazer algo que o prejudique. Então, a gente já parte disso como um fundamento para toda e qualquer decisão que venhamos a tomar. Então, esses pressupostos, eles já são inerentes ao bom senso, ao senso comum, e a gente deve escutá-los. Então, o que é ético e o que deve ser atingido é o que deve ser estabelecido a partir daí nesse padrão de conduta, que não é apenas uma regra técnica. Claro que você tem que ler, você tem que entender, você tem que aprofundar. Você vai dizer assim, cara, Frederico, mas eu já tenho que ler milhões de coisas para a minha residência, eu não tenho nem tempo para ler. Você ainda quer que eu vá pegar um livro de filosofia e de ética para estudar? O prazer da profissão virá naturalmente. E o tempo também, com o passar dos anos, sobrará um pouco mais. E é sempre importante que a gente se aprofunde, porque a gente tem que entender que isso não é apenas uma técnica. Ela não é apenas um procedimento estratégico, ela deve permear toda e qualquer relação entre o médico e seu paciente, entre o cirurgião, principalmente, e o seu paciente. Porque nessa fruição do direito de viver, quer dizer, o paciente sempre quer ficar vivo, né? E a gente sempre parte do pressuposto que nós não vamos prejudicá-lo. Então, nós já temos, vamos dizer assim, uma base comum para conversarmos. O cirurgião, ele busca o compromisso com o paciente que necessita dessa arte, da experiência dele na solução para cada terapêutica. Porque se tem uma coisa que ainda difere um pouco mais a cirurgia do que uma medicina alopática, por exemplo, é o fato de que ali, claramente, né, vocês estão vendo isso cada dia que passa, cada paciente é um paciente diferente. Minha esposa sempre costuma perguntar, ela não é médica, ela é psicóloga, quando é que você acaba a cirurgia? Eu sempre falo, cirurgia tem hora para começar, não tem hora para terminar. Mas não é sempre a mesma patologia, mas em pacientes diferentes. A patologia pode até ser a mesma, mas os pacientes são diferentes. E em sendo diferente, tem muito de arte e de experiência na solução de cada terapêutica, de cada patologia, cada particular, né? Essas são as problemáticas ligadas a cada caso. Aqui, ela realmente funciona.
E para a gente chegar nessa questão desse debate ético, filosófico com o paciente cirúrgico, a gente sempre tem que vir com as nossas bases. E as nossas bases elas estão presentes em inúmeros e sucessivos códigos de ética médica, por exemplo. Tradicionalmente, vocês já estão vindo numa formação mais nova, mas na minha época, eu sou do século passado, né, e quando eu entrei na faculdade vocês nem eram nascidos, tradicionalmente o médico ele era um pequeno patriarca. Tá? Ele exercia um pouco desse controle sobre o paciente, né, que exigia uma obediência, uma submissão desse paciente, era um paternalismo médico. Isso é fundamentado, muitas vezes, em preceitos filosóficos gregos, grandes pensadores, como, por exemplo, Aristóteles dizia que o paciente era como uma criança ou um escravo. Eles eram irresponsáveis quando doentes, incapazes de moralidade, que não deviam decidir sobre a sua doença, e sim deveria ser entregue na mão de quem tem conhecimento para essa decisão. Essa doutrina foi aceita durante muitos séculos e foi, inclusive, estabelecida em um código, né, no American Medical Association, nos primeiros códigos de ética médica, e foi implantada, porque a gente normalmente bebe um pouco da fonte norte-americana, no Código Nacional de Ética Médica. Portanto, essa tradição hipocrática, até o início do século, o que se defendia era um critério ético puro e simples da beneficência. Eu sou um médico, eu sei o que é melhor, eu vou fazer o que é bem bom para você, sem nem saber o que você acha que é bom para você. Isso, então, era um paternalismo que negava a capacidade do paciente de tomar decisões e violava sua autonomia. Ora, posto, eu não preciso fazer uma grande estudo de historiador, eu não sou historiador, para saber que esse pensamento e essa visão médica, acompanhando o que vem acontecendo na nossa sociedade, eu, como bom filósofo, não gosto de falar em evolução, não sei se o que a gente faz sempre é evoluir, né? Mas assim, o que vem acompanhando na nossa sociedade, nós estamos acompanhando do ponto de vista médico. E o exercício profissional médico de hoje, ele tem uma forte abordagem biológica. É uma grande especialização médica, o que acaba resultando, muitas vezes, numa prática extremamente impessoal. E aí nós acabamos dando também muita ênfase à autonomia do paciente, que ele decida. O médico virou um prestador de serviços puro e simples. Né? Eu chego ali e falo, eu só tenho uma vesícula, uma colicistite. Então, colicistite eu tenho esse tipo de tratamento, esse tipo de tratamento, esse tipo de tratamento. Esse aqui tem tantos por cento de sucesso, esse aqui, esse. Essa técnica é assim, essa é assim, essa é assim, o senhor decida o que o senhor quer fazer. Assine aqui o termo de responsabilidade e se o senhor quer operar ou não. O problema é que, num primeiro olhar, isso pareceu bastante promissor. Né? Assim, olha, eu vou dar autonomia para o paciente. Porém, nós somos confrontados em situações novas e muitas vezes complexas, onde essa forma de resolver a situação ela pode refletir, às vezes, essa determinada ideologia mecanicista e impessoal da nossa sociedade. E que muitas vezes leva o médico a carregar para aquele momento toda a sua formação integral ao longo da vida, da sua carreira, esquecendo muitas vezes que a sua decisão e a sua postura, embora a gente não defenda mais uma postura paternalista, mas nós temos que ser, no mínimo, não sermos inocentes de achar que a decisão médica e a postura que você tem frente ao paciente não afeta a tomada de decisão dele e a sua história de vida e dos seus familiares. Então, a gente chegou num impasse. Tudo bem, eu não quero mais ser aquele paternalista, o médico que falava, meu pacientinho, eu vou fazer isso, mas também não quero ser aquele médico que ele, olha, são essas as suas possibilidades, você decide e o problema é seu na decisão que você tomar. Como que a gente consegue equalizar uma postura que encontre um equilíbrio? Que eu seja um humano preocupado com o meu paciente, que eu seja extremamente técnico nas decisões que nós temos que tomar do ponto de vista técnico com relação ao tratamento, mas humano com relação ao acolhimento. Para isso surge a bioética e o estudo da ética profunda. E o que seria a bioética e o estudo da ética profunda nesse momento das decisões cirúrgicas que nós tomamos? Vamos começar pelo princípio. Né? O que é bioética? É uma disciplina científica que estuda os aspectos éticos da medicina e da biologia em geral, assim como a relação do homem com outros seres vivos. O estudo sistemático do comportamento humano no campo das ciências biológicas e da atenção à saúde
na medida em que esse comportamento é considerado à luz dos valores e princípios morais. Desculpa ter lido, mas é uma citação, então eu li o slide. Tudo bem, tudo muito bonito isso, Frederico, mas o que isso significa? Bom, inicialmente quem usou esse termo foi feito por um oncologista, o Dr. Van Rensselaer Potter. Ele era um oncologista, mas também era formado em filosofia, trabalhava na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e em 2001 ele cunhou esse termo. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que ciência e ética marcham, ele entendia naquele momento, através de caminhos diferentes. Uma estava se distanciando da outra. Eu tinha profissionais extremamente técnicos, mas que não tinham capacidade humana. Eu tinha profissionais extremamente humanitários, mas que às vezes careciam de um conhecimento técnico. A bioética vem para ser a ponte que une essas duas linhas que estavam em paralelo. Eu preciso entender, como diria Lacan, que eu tenho que saber todas as teorias, conhecer todas as técnicas, mas quando eu toco um ser humano, eu também sou ser humano. E eu preciso entender isso. Então, essa nova abordagem, ela espalhou-se rapidamente ao redor do mundo. Você está falando de um conceito de 2001. O governo norte-americano, que não é bobo, já criou uma comissão chamada Comissão Belmont, para estabelecer padrões éticos a serem seguidos, inicialmente para pesquisa científica, mas que depois veio para a clínica. Em 1978, ela estabeleceu os primeiros princípios da bioética, que eram beneficência, autonomia e justiça. Mais tarde, com uma revisão, Beauchamp e Childress, dois dos grandes bioeticistas contemporâneos, introduziram vamos dizer assim, o quarto princípio, né, da não maleficência. Isso é conhecido hoje em dia como bioética principialista, ou seja, há princípios que você tem que seguir. Existem várias outras abordagens bioéticas, e não cabe a gente aqui ficar falando de todas, mas eu acho que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento prático, para a nossa relação médico-paciente, para a nossa relação com o nosso paciente que vai virar a ser operado, no mínimo, esses princípios bioeticistas. Beneficência, eu posso ser humano e fazer o bem para o meu paciente, mas eu respeito a autonomia dele. Ser justo nas decisões que nós vamos tomar e, como dizem que era ele que dizia, né, mas nunca foi provado, Hipócrates, primum non nocere. Se eu não posso ajudar, primeiro eu não prejudico, não maleficência. A partir daí, como é que nós vamos armados, vamos dizer assim, para o exercício ético da cirurgia? Sem dúvida nenhuma, não preciso falar isso para vocês, a cirurgia é uma invasão, uma agressão extremamente cruenta do nosso paciente. E por isso mesmo, talvez seja, eu acho que até talvez daria para tirar dali, né? Então, acho que é, né, a maior demonstração de como um paciente pode literalmente, né, entregar a vida nas mãos de um médico. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum eu atender pacientes no consultório, falar, olha, se eu tenho um tumor cerebral, por exemplo, isso precisa ser operado. E o paciente explicou as complicações e ele disse, tudo bem, doutor, quando é que nós marcamos? Quando ele fala isso, na minha cabeça eu sempre fico assim, cara, em que momento essa pessoa sentou na minha frente, olhou para minha cara e falou assim, eu vou deixar esse indivíduo que está aqui abrir o meu crânio, mexer lá dentro. Que tipo de confiança, que tipo de relação é essa? Essa relação, ela tem que primar por um balizamento extremamente ético do que está sendo feito. Porque se assim não for, essa confiança, uma vez perdida, jamais vai ser restabelecida. A cirurgia, ela sempre tem como objetivo a cura. Ou, pelo menos, a melhora do paciente. E aí, nos princípios de beneficência e autonomia, isso tem que ser muito bem pesado. Nós precisamos deixar claro para o nosso paciente quais são as expectativas da cirurgia. Porque, para a gente, está muito claro quais são. A gente conhece a história natural da doença, conhece tudo isso, tem certeza do que vai ser acontecer. Para o paciente também está muito claro. Ah, o paciente também tem claro? Tem. Ele vai resolver todos os problemas dele com aquela cirurgia. Se você não explicar que não é isso que irá acontecer, é isso que ele tem de expectativa. Fizemos um trabalho há um tempo atrás com uns alunos aqui no hospital onde eu trabalho,
todos os pacientes cirúrgicos, independente da cirurgia que fosse, neurológica, cardíaca, tirar unha encravada. Nós perguntávamos se eles achavam que eles poderiam morrer no procedimento. Nenhum. Todos disseram, eu sei que algumas vezes isso complica, mas no meu caso, isso não vai acontecer. Então, cuidado com o que a gente diz, aqueles 10% morrem, o paciente nunca estará nesses 10%. Você precisa deixar claro para ele quais são as expectativas para que essa relação ética no exercício da cirurgia possa crescer e que tenhamos um profissional consciente e que tome decisões em benefício do seu paciente. Agora, o ético ele não deve estar apenas no procedimento, no ato cirúrgico propriamente dito, mas tem que estar no que acontece na sala de operação, tem que estar no que acontece na vida e na conduta do cirurgião, principalmente para vocês que trabalham numa cidade pequena, eu também. Vocês são jovens, eu já não tenho mais aquela coisa da balada, que é legal de sair à noite, mas tomem cuidado, vocês estão numa cidade pequena. Hoje à noite estão ali no bar bebendo, amanhã vocês estão no centro cirúrgico e o irmão da paciente que vai ser operada estava no bar com vocês. Não acho que isso influenciaria em nada, mas cuidado. Sabe aquela história de que a esposa do político ela não tem que ser honesta, apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta? Então a gente muitas vezes tem que tomar cuidado com as nossas condutas dentro do ato operatório, dentro da sala de cirurgia, fotos, conversas, fofocas. Numa cidade pequena isso é perigoso, às vezes quem está circulando a sala é conhecido de quem está sendo operado. E fora também, né? Exige-se da gente a liturgia do cargo. Nós temos que carregar o peso dessa liturgia. O médico carrega o peso da liturgia do cargo. E esse comportamento ético, então, não é apenas no ato cirúrgico. Respeitar esses pilares que a gente falou vai na obtenção do consentimento. Consentimento livre e esclarecido é uma discussão ética profunda. Não é um bando de coisa escrita para o paciente assinar no final, é para ser discutido com o médico. Se o paciente é analfabeto, não é analfabeto, ele é analfabeto funcional, tem baixa escolaridade, esse documento tem que ser discutido com o médico, tem que estar claro. Tem que estar claro os atos de cuidados pós-operatórios, como serão, quem fará, a acessibilidade do paciente ao médico com o qual ele criou o vínculo e que entregou a vida dele. Agora não é mais comigo, vai fazer o curativo com a enfermeira. Não, seu fulano, alguma coisa problemática na sua ferida, tem que fazer o curativo. Quem faz isso é a enfermeira, mas se houver algum problema, venha falar comigo. Você é responsável. Inclusive dentro da sala de cirurgia. Não sei se vocês sabem, mas pelo Código de Ética Médica, um erro anestésico, o cirurgião corresponde com o anestesista. Tá? Você é o chefe da sala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura ética e no que está acontecendo no nosso entorno. E para isso a gente precisa entender, com os pilares da bioética, que o cirurgião não cuida apenas dos corpos humanos. Nós tratamos de seres humanos. Então, os dilemas que a gente tem hoje em dia, oriundos de, por exemplo, exercício inadequado de atividade cirúrgica, a famosa vou operar para treinar minha técnica, cuidado. Distribuição justa de recursos, como é que são as nossas filas do SUS, como é que nós fazemos com o paciente, aquele que eu conheço passo na frente, cuidado com essa postura. A beneficência da cirurgia sobre a não maleficência também foram resgatados. E a gente precisa integrar todos esses princípios ao perfil do cirurgião virtuoso. E o que mais assombra do ponto de vista de relação ética na cirurgia, que quem estuda ética e cirurgia ou relações éticas e cirurgia chama de os 4 fantasmas do cirurgião. Morte, a complicação, a sequela e a recidiva. Poderíamos separar em 2, né? Morte e o restante meio que vem junto, né? Complicou, ficou uma sequela, teve uma recidiva da doença, não conseguiu retirar tudo, não conseguiu ser resolvido. A morte é um problema, né? Porque sem esse terrível espectro da morte, da complicação, da sequela, da recidiva, todos esses problemas, esses fantasmas que a gente chama, seria impossível enfrentarmos uma relação ética. Se não houvesse complicações, se ninguém morresse, não haveria dilemas éticos envolvidos nisso, tomar decisões sobre a patologia do paciente. A gente precisa entender e explicar ao paciente, porque, como eu disse, muitas vezes o paciente não quer aceitar isso, mas às vezes o médico também não, mas um grande médico, um
neurologista chamado Claude Bernard, dizia que a vida é a morte, né? A gente morre a cada instante e que a gente só tenta prolongar a nossa estadia aqui, que isso precisa estar claro quando nós vamos a uma relação ética com o nosso paciente. Então, o cirurgião ele sabe que o revés existe. O paciente muitas vezes não admite esse revés. Até porque, se a gente for na psicanálise, Freud explicava que a ideia da morte ela não entra no nosso inconsciente, entra na morte do outro. Eu sempre acho que é o outro que vai. Daqui, toda vez que tem aqueles 10%, são outros, não eu. Né? E quando acontece com a gente, é aquele famoso por que comigo, mas não é por que com você, é por todo mundo que já passou na face da Terra morreu. Mas é difícil a gente conseguir admitir isso. Mas isso tem que estar no nosso inconsciente, a gente tem que pensar no que é melhor e explicar para o nosso paciente. E quando acontece o revés, quando acontece a complicação, quando acontece a recidiva, nós precisamos ter uma conduta extremamente técnica. Então, a conduta nessa adversidade que ocorreu, ela é técnica do ponto de vista ético, como comportamento para essa complicação. Mas como atitude para com o paciente, é acima de tudo ética. Complicações ocorrem, eu vou dar um exemplo para vocês, não preciso citar nomes, eu tenho um paciente que está internado, não está internado no meu nome, porque está até hoje no nome do colega. Era uma cirurgia ortopédica, simples de tornozelo, ele sofreu uma parada cardíaca, um paciente de 38 anos, com uma questão relacionada à anestesia. Ficou em estado vegetativo persistente. Isso já faz 2 anos. O colega que era assistente ortopedista nunca mais foi ver o paciente. Ele, não, complicou, não é mais meu, é seu. Você carrega isso porque a sua conduta não é apenas técnica, isso aqui não é uma lesão ortopédica. Então, é uma questão técnica para o neurologista acompanhar. Mas como atitude, você é o médico assistente. Tem que dar, o famoso dar a cara a tapa. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, nessa questão, para a gente já se encaminhando aqui para deixar vocês almoçarem, né, sobre a questão ética médica versus bioética, a gente não pode confundir, então, gente, o que é deontologia. Isso não tem discussão. Abre o Código de Ética Médica e lá está escrito, é vedado, é vedado, é vedado, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, um monte de não pode. Isso é deontologia, está escrito. Mas será que esse não pode estar correto? Isso é ética e é bioética. Questionar para que possa mudar. O CFM já entendeu isso, não sei se vocês sabem, mas a cada 10 anos há uma revisão do Código de Ética Médica exatamente porque aquilo não pode estar parado. Então, todos os médicos têm conhecimento que a prática da medicina atual ela envolve muitos dilemas bioéticos. Aborto, eutanásia, obstinação terapêutica, cobrança por fora do SUS, falta de recursos para todo mundo. Tem muitas questões bioéticas envolvidas nisso. A gente precisa refletir, o médico precisa estar apto a refletir sobre isso. E se a gente não estuda isso e não se envolve nessas decisões, alguém toma pela gente e aí a gente reclama que a medicina está judicializada. Bom, se nós como médicos não tomamos a frente, médicos e profissionais da saúde, né, não tomamos a frente, não vamos lá para poder discutir, termos esse tipo de conversa, alguém vai tomar essa decisão por nós. E aí a gente vai ter que acatar a decisão tomada. Por isso é essencial esse tipo de discussão em faculdades, em médicos residentes, em médicos iniciantes, até quem tem bastante tempo já no dia a dia da profissão. Então, a gente não deve entender isso, essa busca pela essa aproximação ética com a cirurgia, com a medicina, como um conjunto deontológico. Mas é uma reflexão, é um guia para cuidados humanos que tem que estar presente em toda a relação que se envolve com seres humanos. Hoje em dia, não é obrigatório ainda porque não foi instituído como lei, mas o CFM já recomenda que todo hospital, além da comissão de ética médica, que é uma comissão para avaliar a deontologia, o colega xingou o outro e deu um soco nele. Isso está lá no Código de Ética Médica, vai ser punido desse jeito, isso é deontologia. Mas todo hospital tem um comitê de ética médica, diferente da comissão de ética. O comitê de ética é assim. Vou dar um exemplo novamente prático para vocês. A gente tem aqui no hospital que eu trabalho. Tivemos uma criança com uma síndrome genética gravíssima, com um prognóstico muito ruim. Ela entrou em insuficiência renal, tinha que fazer diálise. O colega da nefro disse que não faria hemodiálise porque a criança tinha um prognóstico ruim. O pediatra acha que tinha que fazer porque tem que fazer tudo. O colega da nefrologia disse que não faria porque não sabia fazer hemodiálise em criança, ele não é nefrologista pediatra. Bom, isso é um dilema. Vamos ficar brigando? Chama o comitê de ética. Chamando o comitê de ética, o que a gente fez? Reúne família, reúne
o pastor da família, o advogado do hospital, se a família quisesse levar advogado, poderia ter levado. Senta todo mundo numa mesa e diz, nós temos dois extremos. A gente não faz nada, a gente faz tudo. Fazer tudo é obstinação terapêutica. A criança tem uma síndrome genética grave, não tem sobrevida. Não fazer nada não é ser humano. O que a gente pode fazer? Nós podemos fazer uma diálise peritoneal. Ela não vai morrer de insuficiência renal e vai dar tempo da doença seguir o seu caminho. A decisão ética está tomada. Essa é a maneira que a gente não tome mais a decisão sozinha. Tá? Não, o cirurgião ele tem essa tendência. Né? Eu já dizia o meu professor, o lugar mais solitário do mundo é a cadeira do cirurgião, né? Quando ele está operando. Que ele tem que tomar decisões sobre vida e morte, muitas vezes sozinho. Mas antes desse momento de passar o bisturi, você pode tomar em conjunto. E nas complicações também. Não carregue o mundo inteiro nas costas, porque aí as complicações éticas vão aparecer com mais frequência. E sempre lembre, gente, que ética é o lugar onde cabem todos. Tá? Esse é um filósofo que trabalha com ética e bioética, chamado Hans Jonas. Trabalha muitos trabalhos sobre a área médica. Eu aconselho que quando vocês tiverem um tempinho de folga, peguem os livros dele, vale a pena ler. Tá? E sempre, na nossa relação com o nosso paciente, a gente precisa lembrar que o único lugar em que nós é plural de eu é na gramática. Né? Na medicina, isso não acontece nunca, nem na vida real. O que nós esperamos não é o que o nosso paciente espera, o que ele espera não é o que nós pensamos, e essa discussão precisa ser dita no face a face, não apenas dando um papel para ele assinar como termo de consentimento, mas essa relação precisa ser dita, discutida, gravada, com testemunha, com tudo, quantas vezes forem necessárias, até que as coisas estejam claras e que vocês tenham construído uma relação ética com o seu paciente. Essas são as nossas referências, né, que a gente usou aqui para conversar com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse, eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, até porque está na hora do almoço do residente, e almoço de residente é uma hora sagrada. Seria uma atitude extremamente antiética evitar que vocês fossem almoçar. Né? Já passei por isso, já fui a Rio 3 vezes na minha vida, de neurologia, de neurocirurgia e de neurocirurgia pediátrica. Então, eu sei como a vida é difícil para vocês. Tudo bem, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Apontar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Não, professor, agradeço muito a aula, excelente explanação, um prazer assistir a aula do senhor. Muito obrigada pela disponibilidade, sei que também não deve ser fácil arrumar um tempinho para nós. Desculpa aí não conseguir todo mundo entrar, o dia a dia realmente do residente, o senhor sabe, né? Fica tranquila, assim, é um prazer, tá? Gosto muito desse convívio, porque eu acho que a gente aprende muito, né? Quando a gente está trocando ideia com quem ainda tem tanta gana, né? Ainda tá, como dizem os colegas argentinos, assim, ainda está na gana pela profissão. Às vezes a gente vai ficando mais velho, dá uma arrefecida. Então é sempre bom conversar com vocês. Depois, com calma, eu passo no grupo a gravação da aula. Quem quiser assistir, ter acesso, ver as referências com calma, aí fica à vontade, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez, gente. Vamos descansar e aproveitem a residência, é um grande momento da nossa vida para aprender bastante. Tá? Um abraço, prazer falar para todos vocês, tá bom? Tchauzinho. Muito obrigada, doutor. Nada, até logo. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia, tchau.